1.000 hectares de milho plantados, ainda em janeiro, com boa expectativa de produtividade, mas as coisas mudaram em 6 meses. Eu estava até animado, mas a gente começou a colher ontem. Na hora que a gente põe a colheitadeira que você vê o estrago que é o negócio, sabe? Muito pé, a gente fala enfesado, né? O pé doente, pé caído, milho caído mesmo pro chão, porque não aguenta, o milho tá sem força, né? Não tá saudável. O grão não enche, né? É umas espigas xoxas que não enche e não dá peso, né? Então aí cai muito essa produtividade. Estamos em uma lavoura de milho no município de Uberlândia, mas esse é um sentimento generalizado entre outros produtores rurais. A produção do grão para a segunda safra, ou safrinha, como também é conhecida, sofreu com uma praga, a cigarrinha do milho, e com a chuva que não caiu quando era mais importante. A gente tinha uma expectativa de produzir aí bem, né? Porque a gente plantou a maioria de soja precoce e tirou essa soja mais cedo, ali final de janeiro, e a gente já implantou o milho segunda safra, né? Então a expectativa era boa, porque plantado cedo, né? E estava chovendo bem, estava uma perspectiva boa de chuva. Só que como a gente plantou o milho mais cedo, as pragas acaba que judiou mais também das lavouras, né? Choveu demais ali em fevereiro e março, muita chuva, né? E que não propiciou o bom desenvolvimento da lavoura. E depois, quando a gente precisava de chuva no enchimento do grão, né? E não teve essa chuva em abril. E estamos até agora, né? Nós estamos em junho, não choveu mais. Então nós estamos aqui com 80 dias, mais ou menos, sem precipitação nenhuma aqui. Mesmo plantando cedo e fazendo combates à cigarrinha, o que o Rodrigo me contou é que se tiver a mesma produtividade da safra anterior de milho, com cerca de 130 sacas por hectare, já vai estar no lucro. Mas esse é o melhor cenário. O agricultor se prepara mesmo para redução na produção, algo que pode ficar entre 20% e 40%. E esse índice vai depender das várias variedades que ele usou na lavoura. Nosso custo com relação à praga, especificamente a cigarrinha, que é o que está mais tirando a nossa produtividade, o nosso custo com ela não aumenta tanto. Aumenta ali de 8% a 10%, né? Para mim tentar controlar essa praga que está quase que incontrolável. O nosso maior problema é a queda de produtividade mesmo, né? E 20%, 30% em alguns casos, até mais, 40%, né? Dependendo da variedade, tem variedade que resiste mais, tem variedade que resiste menos. A tal cigarrinha que trouxe tanto transtornos para os produtores de milho era um problema secundário, que se tornou prevalente nos últimos 5 anos, depois que outras pragas e doenças começaram a ser controladas. Se a gente soma isso ao problema da chuva pouco distribuída, entendemos o desânimo de quem plantou milho. Ela é uma praga severa na cultura do milho. Ela se aproveita de um estágio fenológico da cultura extenso. Então ela pega desde a planta mais tenra, macia, mais jovem, até os estágios mais críticos, onde a planta vai definir a sua produtividade. É uma praga que faz a picada na planta, sugadora e injeta toxinas. Então, pelo período de abrangência dela e pela severidade desses insetos, isso tem causado, sim, uma dor de cabeça muito grande para o produtor. Nós temos questões ambientais que favorecem o inseto. Existe também a questão dos materiais. O produtor sempre deu muita ênfase às lagartas e às doenças. E como há uma interação muito grande entre o inseto e o ambiente, em determinadas situações ele se aproveita e aí ele passa a ter uma certa prevalência no ambiente e favorecendo o seu crescimento, seu desenvolvimento e prejudicando a cultura. Esse aqui é um setor dessa plantação no qual a gente percebe bastante os efeitos, tanto da praga quanto da falta de chuva no momento certo. Fabrício, essa espiga aqui é um exemplo interessante da gente mostrar, né? Ela basicamente não tem peso, quer dizer, a produtividade aqui acaba sendo extremamente baixa quando a gente leva em consideração que isso pode ser uma grande parte dessa plantação, né? Essa é uma espiga que tem um bom empalhamento, porém os pesos do grão são muito pequenos, muito baixos, né? A gente não vê uma formação muito boa
das linhas da espiga, e quando a gente percebe o peso dela, é um peso muito baixo. Isso é menos rendimento para o produtor, isso é menos produtividade registrada e, lógico, ele vai sentir isso no bolso. Essa é uma variedade diferente de um outro setor que nós temos aqui. Quer dizer, ele também tem que ficar trabalhando nisso, né? Vai de um lado, vai do outro, tentando achar algo que dê uma produtividade maior. Ele vai ter que fazer um mix de materiais, né? Para que, utilizando materiais que tenha um pouco mais de resistência a essas condições climáticas adversas, também com a questão da fitossanidade e que também lhe dê uma produtividade interessante para esse período, que é o período da safrinha. Esse milho caído aqui mostra muito bem como uma variedade dele não resistiu muito bem à praga, à cigarrinha, e também teve problema com a chuva. Está caído, quando a gente mostra um pouco mais do alto, a gente percebe que a plantação está um pouco mais rala. A variedade que não resistiu muito bem contrasta com aquela de lá, ó, de cá, uma que não resistiu muito bem, e a de lá que resistiu legal em relação à praga e também não teve grandes problemas com a falta de água quando precisou. Só que aí o produtor, como o Rodrigo mesmo disse, acaba tendo que buscar um meio termo, tentando achar uma variedade que acaba trazendo uma produtividade que ele depois vá custear tudo que ele gastou na plantação. Hoje, a agricultura ela é muito técnica, né? Então você tem que estar estudando, tem que ir fazendo seus testes na própria lavoura da gente, né? Indo buscar com as empresas, indo de campo, olhando, né? Essas variedades hoje, a maioria não está resistindo mais à cigarrinha. Talvez a empresa até fala, tem nota de 5 a 10, um exemplo. É nota 9 para cigarrinha, mas não é nada, você vai ver, o negócio não aguenta. Então assim, é uma busca interminável para você achar um híbrido que agrega produtividade com sanidade, né? Que aguenta a doença, né? Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento, na safra 2022-2023, a produção do milho foi de 7.900.000 toneladas em todo o país. O volume foi 3,5% superior à safra anterior, mas para a safra 2023-2024, a produção deve ser 11% menor, devido à redução de 9,1% da área plantada, além da previsão de queda de produtividade de 2,1%. Isso se deve às adversidades climáticas registradas no final do ano passado, como ondas de calor, a má distribuição de chuvas e a incidência de pragas. E se sobre a chuva o produtor não tem como intervir a respeito da cigarrinha, há meios biológicos, químicos e tecnológicos para a tentativa de redução de danos. Quando a gente está falando de uma praga dessa importância, a gente tem dois aspectos importantes. O primeiro é o escape, né? Tentar encontrar uma janela de oportunidade para cultivo do material correto, aproveitando o período chuvoso e também as melhores condições ambientais para a cultura, e o enfrentamento, que é o que o produtor fica bastante preocupado, que é o que a gente está tratando aqui, que é enfrentar a praga. E aí, quando a gente está falando de enfrentamento, nós estamos falando de controle químico, de controle biológico e de técnicas de manejo que favoreçam no momento certo a aplicação, utilizar os materiais corretamente, né? E o monitoramento dessa praga. Quando a gente está falando também do escape, tem a ver com as técnicas de manejo de rotação de culturas, pensar em materiais ainda mais resistentes, que têm uma boa performance de campo, e pensar no próximo ano, talvez, fazer uma rotação tirando o milho e entrando com outra cultura.